Luiz Monteiro, eu quero agradecer a brilhante apresentação realizada hoje aqui na TV CRC. Acho que de forma super clara, super didática, o senhor conseguiu abordar diversos temas que realmente geram dúvidas para todos os contribuintes. Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade, Márcia. Eu queria, aproveitando a explanação dada pelo senhor, foi mencionado que nós temos 3 quadros de rendimentos, né? Um deles chama um pouco de atenção, principalmente em relação a algumas dúvidas na hora do preenchimento. Eu me refiro ao quadro de rendimento isento e não tributável e o quadro de ganho de capital, na linha de ganho de capital. Quando você recebe uma doação por herança, uma transferência patrimonial, e num momento, num ato seguinte, existe a venda desse bem, vamos fazer um exemplo como referência. Um imóvel adquirido em 1960, né, que ele goza de todos os benefícios de isenções, e no momento da doação, logo após, o contribuinte decide vendê-lo. Como que deve ser tratada essa questão do ganho do capital? Naquele anexo mencionado, que data que a gente considera para fins de apuração do ganho? A data original de 1960, a data da escritura, ou a data de quando esse bem passou a ser do contribuinte? Vamos supor, Márcia, que tenha havido um falecimento. Então ele recebeu por herança. E aí, esse imóvel passa para a declaração dele na data da chamada abertura da sucessão, ou seja, na data da morte. E por que valor? Pelo valor que estava na declaração da pessoa falecida. E aí, se estava ali por 300 mil, ele vai ter que passar na declaração dele por 300 mil. Pode haver um ajuste ali, uma alienação ali, de forma que ele possa, o espólio, vamos supor, no caso do falecimento, pague o ganho de capital. Mas se não, o mesmo valor que estava na declaração da pessoa que faleceu tem que passar para a declaração dele. Uma outra opção seria ele pegar um alvará judicial para vender o imóvel no espólio. Aí ele vende e não paga imposto nenhum, não é? Mas quando há essa transferência, quer seja por falecimento ou quer seja em vida, ele recebe pelo mesmo valor de que estava na declaração do doador. E aí o ganho de capital muitas vezes é grande, uma vez que a redução por anos e meses é muito pequena. Que acaba se perdendo nessa transferência patrimonial, né? Exatamente. Muito interessante essa orientação, porque existem dúvidas relacionadas ao período, né, em que deve ser considerado. E eu acho que dessa forma fica clara para que todos possam observar melhor e ter atenção no momento da declaração, né? Existe uma outra situação que envolve também a questão de rendimento, né? Por exemplo, é comum, às vezes, parentes ou pessoas físicas obterem empréstimos entre elas, né? E isso estar declarado no quadro de dívidas e ônus reais. No momento em que existe o perdão dessa dívida, por exemplo, um pai que emprestou um dinheiro para um filho e esse filho não vai devolver, o pai decide dar a quitação dessa dívida, enfim, esse dinheiro que foi zerado no quadro de declaração de dívidas e ônus reais, ele deve incorporar o quadro de rendimentos isentos e não tributáveis? Deve. Quem recebe um valor a título de doação ou a título de perdão de dívida, quem recebe é um rendimento não tributável. Então, deve colocar na ficha rendimentos não tributáveis, essa transferência patrimonial ou essa doação na linha própria. E também quem está doando deve colocar na ficha de pagamentos efetuados. Sai da ficha de bens e direitos e entra na ficha de pagamentos efetuados esse valor que ele fez essa, vamos dizer, doação a um terceiro. E, obviamente, toda essa comprovação de transferência desses recursos cabe sempre ao contribuinte manter os documentos na perfeita ordem, porque, evidentemente, isso pode ser questionado. Exato. Quem faz um empréstimo, é comum haver um empréstimo entre familiares, mas deve documentar, deve provar que efetivamente fez o empréstimo, deve ter um cheque caracterizando, às vezes até, se o valor for expressivo, um documento de empréstimo, um documento de doação, para ficar caracterizado, para o outro ter origem daqueles valores na declaração dele. Porque há muito empréstimo que é simulado e isso é questionado numa fiscalização.
para que a gente possa tratar o anexo específico, existe também uma situação, eu acho que com essa questão de aquecimento de mercado, de economia, tem muitas oportunidades sendo observadas em bolsa de valores, em investimentos de renda variável. E existe uma dificuldade na apuração desses ganhos no momento em que a venda das ações é ocasionada. E eu acho que o grande desafio para o contribuinte é cuidar disso no mês a mês. Haja vista que a declaração do imposto de renda é uma declaração de ajuste anual. Nós consolidamos nessa declaração as transações realizadas durante um período. Mas qual a orientação que o senhor dá para que a apuração possa ser feita e em que momento essa apuração possa ser feita de forma adequada? Ok, Márcia. A apuração, da venda de ações, é uma tributação mensal. E é uma tributação definitiva de fonte ou exclusiva de fonte, morre ali. Então, o contribuinte tem que apurar mês a mês e recolher no mês seguinte ao da apuração. Há uma isenção muito importante. Se ele vender até 20 mil em cada mês, um lote até 20 mil reais, está isento. Mas se ele vender um valor acima de 20 mil num mês, ele tem que apurar. Então, como ele faz? O preço de vendas, ele vendeu 50 mil e ele tem que verificar qual foi o custo médio de aquisição. E essa diferença apurar o ganho de capital. Isso é um processo complexo e ele tem que fazer a parte da ficha de renda variável. E apresentar e ter esses controles com ele. A partir do segundo semestre, nós vamos lançar um programa chamado Renda Variável, e que vai fazer todos esses cálculos para ele, vai calcular o custo médio, vai tirar a despesa de corretagem, enfim, vai simplificar em muito a apuração da renda variável no mercado à vista, futuro, mercadorias. Qualquer que seja ele. Muito obrigada, Luiz Monteiro, pelos esclarecimentos aqui prestados. Acho que foram de grande valia e vai nos ajudar muito a interpretar melhor e declarar da forma correta a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, ano base 2010, exercício 2011. Eu que agradeço a você, Márcia, e ao Conselho Regional de Contabilidade essa oportunidade de esclarecer o contabilista, porque ele é efetivamente o nosso parceiro nesse processo de arrecadação de impostos. Obrigada. O Espaço Técnico deste mês fica por aqui. Você encontra outras informações do setor contábil na programação da TV CRC-SP. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.